Fala galera, tranquilo? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o primeiro filo do reino animal. Biologia? Hoje não é matemática, hoje é biologia. Então galera, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar agora uma série que vai falar sobre todos os filos dentro do reino animal, certo? E o primeiro filo, ou seja, o filo que ele é mais simples, lembrando que a gente não deve usar o termo mais evoluído ou menos evoluído, devemos usar o termo mais primitivo, ou seja, animais mais simples, e animais mais derivados, ou seja, animais mais complexos. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um pouco sobre os animais mais simples, que são o filo dos poríferos. Galera, lembrando que porífero significa animais que são portador de poros, ou seja, como o exemplo do nosso amigo Bob Esponja, ele vai ter vários poros, vários pequenos furos em seu corpo que vai dar característica ao nome desse filo. Porífero, portador de pequenos poros, certo? Galera, as características gerais desses animais são o seguinte: eles são assimétricos, ou simplesmente possui uma simetria radial. O que seria isso? Se eu pegar, por exemplo, uma esponja, como esse exemplo, que é uma esponja Ascom, o que aconteceria aqui? Se eu cortasse ela, eu não conseguiria cortar ela e dividir ela em uma simetria bilateral, onde eu conseguiria dividir ela de dois lados certinhos. Eu não consigo ter um corte dela perfeito, ou seja, ela não possui uma simetria. Se de repente eu der um corte nela, um lado não vai ficar exatamente igual ao outro. Ou simplesmente eu tenho uma simetria radial, que acaba nessa simetria radial um corte não sendo igual ao outro. Então a gente pode falar que eles são assimétricos ou que possuem simetria radial, certo? São animais exclusivamente aquáticos, ou seja, eles vivem em ambiente aquático. Pode ser ele tanto um ambiente de água doce ou de água salgada. Lembrando que, em sua grande maioria, eles são de água salgada. São animais de água salgada. São animais bentônicos sésseis. Lembrando que a palavra bentônico significa benton, aquele que é lá de baixo. Ele vive no fundo do mar. Então esse cara vai estar no fundo, não vai estar em meio termo do mar, ou seja, no meio, nem em cima, no plâncton. Ele vai estar no benton, no fundo do mar. E ele é um animal séssil, ou seja, no desenho do Bob Esponja, você vê ele se movimentando, mas ele não se movimenta. Ele é fixo ao substrato, ao fundo do mar, ali onde ele está. Ele é fixo àquele substrato e ele não se move, certo? E são animais que a gente vai falar que animais filtradores, já que essa água entra pelo poro, ele retira toda a água, todo o oxigênio, e todo o alimento necessário da água e solta essa água por um canal que a gente vai chamar de ósculo, que nós vamos ver agora. Desenhando esse animal para você, o que a gente teria aqui? A gente teria uma abertura que é chamada de ósculo, que seria algo semelhante a uma boca. E teríamos diversos poros, que é por onde essa água vai entrar. Ou seja, então eu pego essa água que está aqui no mar, vou dar um exemplo aqui de água salgada, então pego essa água e ela vai entrar por esses pequenos poros. Lá dentro ela vai passar por uma célula que é chamado de coanócito. É uma célula que ela tem um flagelo que vai fazer como se fosse um rabinho que fica balançando. Ou seja, esse coanócito, a função dele é pegar essa água que está aqui dentro, que vai passar aqui nessa parte aberta da esponja, que é chamada de átrio, é o meio da esponja. Essa água entra pelo poro, então acompanhe o raciocínio comigo. Ela entra pelo poro, passa pelo coanócito. Lembra da dica, coanócito, vai coar, vai filtrar essa água, retirando
a água mais os alimentos necessários para essa esponja. Então a função desse coanócito é tirar o oxigênio da água. Então aqui eu vou ter que tirar o oxigênio necessário para essa esponja respirar, mais os alimentos, certo? Então, a partir do momento que ele passa pelo coanócito, retira a água, retira o oxigênio, perdão, retira o alimento, essa água vai sair pelo ósculo, que é como se fosse semelhante a uma boca. Então, esse restante de água sai pelo ósculo, certo? Se a gente for examinar toda uma anatomia da esponja, a gente teria algo semelhante a isso. Então vamos lá. Imagina só que eu tenho uma nova esponja fixada agora num substrato. O que acontece? Essa esponja vai ter algumas células que a gente precisa ter conhecimento delas. Uma primeira célula que a gente vai ter aqui é chamada de coanócito. É aquela célula que vai fazer aquele movimento do flagelo para trazer essa água de fora para dentro da esponja. Para quê? Para a gente retirar o oxigênio e o alimento da água, beleza? Então, isso aqui seria um coanócito. Lembra lá, coar. Ele vai filtrar para retirar aquilo que ele quer. Outra partinha que a gente tem dentro da esponja seria uma célula chamada de pinacócito. Pinacócito vai fazer o revestimento dessa esponja. Então, ela vai fazer como se fosse uma pele, como se fosse uma casca na esponja. Então, esse pinacócito vai fazer um revestimento na nossa esponja. E eu vou ter uma outra célula aqui dentro, que ela é como se fosse uns grampinhos. É como se fosse uma armaçãozinha que vai dar rigidez, vai dar musculatura. Lembrando que uma esponja, ela não forma tecidos. Eu não posso dizer que isso aí é como se fosse um músculo, mas é como se ela fosse dar rigidez, vai dar força para essa esponja. Porque nem toda esponja ela é mole igual a gente vê. A esponja, que ela é de grande porte, se você pode procurar na internet, tem mergulhadores que entram dentro de uma esponja e fica como se fosse uma bacia. Ou seja, essa carcaça, essa esponja, ela é firme, ela é rígida. Então, quem vai dar essa rigidez para a esponja são as nossas espículas. São materiais que vão dar rigidez e sustentação para a nossa esponja, certo? Lembrando que aqui dentro também eu vou ter uma célula que é chamado de amebócito. Esse amebócito são células que eles vão trabalhar na produção dos gametas. Lembrando que essa esponja ela vai ter dois tipos de reprodução. Uma reprodução chamada de sexuada, onde eu vou ter o encontro dos gametas, e uma reprodução chamada de assexuada, onde não há produção dos gametas, certo? Então, o que eu vou ter aqui? Vou pegar um exemplo agora de reprodução assexuada, que vai poder ser ou brotamento ou gemulação. Então, eu vou dar um exemplo de uma esponja que ela está fixa aqui no substrato. Aqui está o ósculo dessa esponja, aquela saída da esponja. E aí, o que acontece? A partir dessa esponja, vai originar uma nova esponja. Uma esponja jovem, uma pequena esponja, que a gente vai chamar de broto. Então, esse broto é uma esponja que ela vai se originar de outra esponja maior, sem encontro de gametas. Ou seja, a partir dessa esponja que eu tenho, eu vou originar uma nova esponja pequena, que vai poder acontecer duas coisas com essa esponja. Um primeiro caso é essa esponja, que a gente chama de broto, cair. O que acontece
pegar um giz aqui, de outra cor. Se esse broto vier a cair, ele vai se fixar no substrato, originando uma nova esponja. Então eu vou ter uma nova esponja, que não vai estar ligada com a esponja que a originou. Ela vai ser idêntica, mas não vai estar junta. Ela cai e origina uma esponja maior sem contato com a outra, apesar dela ser idêntica. Ou simplesmente ela pode ficar fixa. Então este broto ele não solta, ele não vai sair dessa esponja maior. Se ela não sai dessa esponja maior, essa esponja vai crescer aqui. Então vamos lá, peguei aquela esponja, ela cresceu, então vamos lá, cresceu o broto aqui. Dessa outra vai sair uma outra esponja. E dessa outra vai criar um monte de esponja que é uma colada na outra. A gente vai dizer que esse tipo de esponja vive num tipo de vida de colônias. São várias esponjas que trabalham junto e ficam juntas, grudadas uma na outra. De um broto, origina um broto, um outro, e ela vai grudando e não soltam. Então, um caso que ela cai e o outro caso é que ela pode ficar fixa. Ou seja, ela vai se fixar nesse outro broto, criando nessa nova esponja, criando uma colônia. Qual é a opção que eu tenho agora de reprodução sexuada, onde há o encontro dos gametas? Lembra dos amebócitos, que são as nossas células que vai produzir os gametas? O que vai acontecer nesse caso? Ele vai liberar os gametas através do ósculo. Lembra essa bocona que tinha aqui? Que era para a saída daquilo que eu tenho de dentro da esponja? Então ele vai pegar, vai liberar esses gametas na água junto dessa corrente de água. Então vamos lá, peguei aqui, desenhei um pouquinho de água. Então junto com a água ele vai estar lá. Aí uma nova esponja, vamos dizer isso daqui, ó. Eu pego uma esponja que estava ali tranquila, ela não vai ter que, através dos poros, receber água para retirar da água o oxigênio e o alimento. Só que junto vai entrar esses gametas masculinos. Ou seja, vai entrar esses gametas, vai cair dentro da esponja. Dentro da esponja vai ocorrer a fecundação. Vai haver a junção do gameta masculino com o gameta feminino. Vai haver essa fecundação. Vai originar uma nova esponja? Não. Vai originar uma larva. Uma larva que a gente vai chamar de larva anfiblástula. Anfiblástula. Lembrando que dessa larva anfiblástula, ela vai, com o tempo, ficar nadando ali naquela água, ou seja, ela é uma larva livre nadante, então ela pode vir a cair no substrato, ou seja, ela cai nesse substrato e quando ela cai no substrato, ela origina uma nova esponja. Ou seja, eu tenho uma reprodução que ela é sexuada, há a liberação de uma larva chamada de larva anfiblástula. Essa larva vai ser livre nadante, caindo no substrato, ela origina uma nova esponja. Isso a gente vai chamar de desenvolvimento indireto. Definição de desenvolvimento indireto, onde há a presença de uma larva e que o animal que está se reproduzindo, da sua fase
do nascimento até a fase adulta, há mudanças, há metamorfoses. Então, essas mudanças de larva para uma esponja, a gente vai chamar de metamorfose, certo? Então, eu tenho um desenvolvimento indireto, um estágio larval sofrendo metamorfose e mudanças até chegar a cair no substrato e originar uma nova esponja, certo? Eu vou sair da frente da tela para vocês bater um print, para vocês entenderem mais ou menos como é que vai ficar esse esquema. Galera, é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, aqui a gente deu uma revisada geral nas esponjas. O que a gente vai ter que fazer agora? Dar uma ênfase em alguns exercícios que podem cair em vestibulares ou nas suas provas. E nas próximas aulas, fiquem de olho, a gente vai falar um pouco sobre quinidários, certo? Que na linha evolutiva é o próximo filo, ou seja, é os próximos animais a serem estudados nessa linha evolutiva, certo? Galera, eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Para os meninos, um grande joia e um aperto de mão. Para as meninas, um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima. Fui! Ficou bom a lousa?